Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, hoje entrevistando o deputado Luiz Carlos Zaintes e dois assuntos ainda relativos à sua área quase que específica, que é a área agrícola. O Brasil está perdendo, os produtores brasileiros, cerca de 500 milhões só em razão do tabelamento do frete rodoviário. E está aí com um verdadeiro colapso anunciado com o fechamento das fábricas de ureia pela Petrobras. Vamos começar pela greve dos caminhoneiros. Como é que resolve? Não dá para tabelar preço? Ou dá? Primeiro, parabenizar os caminhoneiros, porque a greve, eles viram, mostraram ao Brasil que tem que respeitar. Afinal, eles fizeram uma greve no tempo da Dilma. E essa mesma emenda eu apresentei com relação ao PIS e COFINS. Lá não baixava 46 centavos, era perto de 30 centavos, que era o que reduziria o diesel naquele momento. E agora eles conseguiram esses 46 centavos, que ele incide não apenas no caminhoneiro, incide também no ônibus urbano, o ônibus interurbano, quem faz um interurbano aí, para o próprio agricultor. Sim, o trator, o diesel que ele utiliza. Então isso é importante porque deu essa baixa para todo mundo. Agora, o problema do tabelamento hoje está sendo um problema, porque lá no Rio Grande do Sul e qualquer estado da federação, ele vai levar soja para o porto e vai trazer fertilizante do porto para levar. Está dando escassez agora o pessoal está plantando trigo e já não tinha, né, porque o preço é muito alto, porque essa questão tem que ter um limite. Então essa tabela que foi anunciada pelo governo resolveu o problema ali, mas deixa o próprio caminhoneiro com problema. Então tem que haver um bom senso e nós já fizemos uma audiência pública na Câmara, chamando caminhoneiros, transportadoras, os produtores rurais, enfim, para poder chegar com o governo um meio termo, né? O senhor já tinha visto essa questão antes, né? Tanto que o senhor falou assim, eu já tinha um projeto que diminuía em 30 centavos, sim. Né? E um outro ponto importante... Mas isso não tabelava. Não tabelava. E um outro ponto importante é que fez com que a Petrobras revisse, né, a forma do reajuste do combustível. Hoje está diferente. Não pode, eu até entendo a posição da Petrobras como empresa, mas o consumidor brasileiro não pode, a dona de casa com relação ao gás, por exemplo, ou a gasolina, ou o etanol, ou o próprio diesel, não aguenta essa forma, porque o nosso reajuste não tem como reajuste diário. Eu até entendo essa questão de mercado internacional, enfim, mas tem que ter uma política mais voltada de acordo com a realidade do nosso povo. O consumidor pode absorver esse custo, isso também modificou. Então, a greve dos caminhoneiros fez isso aí também, nos ajudou nesse processo. Agora, mostra também a fragilidade, Campbell e Oito-Chumas, do nosso sistema de transporte, que abandonaram hidrovias, abandonaram ferrovias há muitos anos. Lá começou com os governos militares. Bom, e aí ficou o quê? E hoje, eu bato nesse assunto como pré-candidato no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem 3.200 quilômetros de ferrovias e você conhece. Conheço. Ferrovias que estão desativadas. De que cortava todo o Rio Grande do Sul. 1.300 quilômetros estão desativadas. A concessionária, que era a antiga ALL, depois ficou Rumo, abandonou, em vários estados, abandonou inúmeros trechos que eram utilizados. E não modernizaram esses traçados, entendeu? Então, nesse instante, nós temos que trabalhar esse assunto também, na questão de priorizar hidrovias, que é o meio de transporte mais barato do mundo inteiro. Segundo é o trem, e depois o caminhão. Já se fala isso no Brasil há muito tempo, essa necessidade da gente fazer uma malha ferroviária, né? Aí Por que isso não vai para frente? Aí o problema é o seguinte, são recursos que o governo não tem e tem que chamar a iniciativa privada. Por exemplo, tinha um trem do norte, que pegava de São Paulo, né, ia para o norte. Nós, da bancada do Rio Grande do Sul, pegamos do Mato Grosso do Sul, nos juntamos à bancada do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e conseguimos inverter que ela fosse para o sul. Então é norte e sul, a ferrovia. Mas a obra, para chegar do Paraná, de São Paulo, onde ela estava, para chegar ao Rio Grande do Sul, era 24, 25 bilhões de reais. O governo não tem dinheiro, mas tinha que chamar a iniciativa privada. Então tem que entrar nesse processo. Esse e outros tantos ramais ferroviários precisam intensificar o processo hidroviário e o processo ferroviário, que o Brasil precisa. Portos também. Nós já fizemos a lei dos portos, já modernizou, enfim, mas precisamos a iniciativa privada participando desse processo. Então aqui no Brasil, Campbell, o que precisa mesmo é, nessa altura, se o governo federal ou os governos estaduais têm pouco recurso, tem que chamar a iniciativa privada para poder fazer a utilização dos... No Rio Grande do Sul nós temos 1.200 quilômetros de hidrovias. Sim. E nós não utilizamos.
pouco mais da metade é utilizada. Bom, no meu projeto está utilizar isso aqui. E falta o quê? Dragagem, sinalização. Dragagem, sinalização. Bom, se o Estado não tem dinheiro, se a União não tem dinheiro, chama a iniciativa privada. Os PPPs estão aí claro, para ajudar a avançar, mesmo. Né? Claro, quando eu fui prefeito em São Borja, se lutava desde o tempo de Getúlio Vargas numa ponte São Borja-Santo Tomé. E ela saiu quando eu fui prefeito, em 93, 96. O Fernando Henrique era ministro das Relações Exteriores naquele momento, né, do Itamar Franco, nós conseguimos fechar a ponte lá. Saiu e a ponte... Veja, foi em 97 ela foi inaugurada e já está terminando a concessão, pronto. A Argentina botou 25%, o Brasil botou 25%, a iniciativa privada colocou 50% e a ponta lá, servindo não só a São Borja, serve a todo mundo, né? Serve a todo mundo. Então, essas parcerias que nós precisamos fazer. Deputado, rapidamente, a questão do fechamento das produtoras de ureia pela Petrobras. Tem que ter uma política, volta ao deputado, hoje deputado, ex-ministro Stefanes, nós trabalhamos um projeto de política de fertilizantes no Brasil. O Brasil importa nitrogenados, que é o caso da ureia. O Brasil importa também os adubos potássicos, é muito pouco potássio que nós temos aqui, e alguma coisa de fosfatados. Quer dizer, nós temos condições de, não vou dizer zerar os potássicos, mas ampliar e muito a produção de adubos potássicos, que isso baratearia o custo aqui do produtor rural. E da ureia da mesma forma. Então, são políticas que precisa ter. Eu não sei qual é a política da Petrobras, por exemplo, que está desistindo. Seguramente quer vender a mina, a fabricação, mas alguém vai entrar no lugar dela, ganhando dinheiro, entendeu? Então esse é o ponto. Tem que ter políticas mais estáveis com relação aos fertilizantes, porque falamos em defensivos e vamos falar em fertilizantes. É importante isso aí, porque o Brasil, que pode escrever o que eu estou dizendo para vocês, com o clima que nós temos, com as terras que nós temos, com a água doce que nós temos aqui, e principalmente o produtor rural, que é um vocacionado, o Brasil, se não nos atrapalhar, será a maior nação agrícola do planeta. Já somos hoje grandes produtores, mas nós temos, e é das últimas fronteiras agrícolas, quer dizer, e veja, nós não vamos chegar na floresta amazônica. Nós temos hoje, mais da metade do território brasileiro é preservado, mais da metade do território, nós temos 851 milhões de hectares, quase 500 mil, hoje ainda é preservado. Qual o país do mundo que tem 50% da sua área preservada? Um levantamento que nós fizemos recentemente, Câmara, a Embrapa de Campinas, o doutor Evaristo lá, fez um levantamento e que foi confirmado pela NASA. A NASA examinou e confirmou, praticamente bateu o número que a Embrapa aqui de Campinas fez, né, da preservação das áreas dentro das propriedades rurais. O que os produtores preservam, aqueles números bateram exatamente o que a Embrapa fez, né, e o que eles. Então, o produtor também é preservacionista, porque eu sei, eu sou produtor rural, eu tenho que preservar o meio ambiente, porque afinal eu vivo daquele meio ambiente. Não é só o cara da cidade que... Não. Então, o produtor rural do Brasil é preservacionista e tem muitas áreas para abrir ainda, né, sem afetar a floresta amazônica, que vem Greenpeace, que vem WWF, que esse povo tudo lá de fora, dizer o que nós temos que fazer aqui, mas a lei deles não é nem parecida com a nossa. Nós votamos uma lei ambiental recentemente, né, e nenhum país do mundo tem uma lei tão restritiva como a nossa lei aqui no Brasil. Tá certo. Nós vamos agora, depois, no último bloco, vamos falar um pouco de política, a situação do Congresso Nacional, as eleições de 2018 e essa incerteza jurídica que permanece no Brasil. Nós já voltamos.